logo em seguida foi para o palestrante Felipe Rubens. Por que é importante estudar problemas como a fome em ratinhos de laboratório? A desnutrição e a fome são a mesma coisa? Doutor, uma pessoa que foi desnutrida na infância é menos inteligente e mais violenta que uma pessoa que foi amamentada? A primeira pergunta: por que é importante o estudo em ratos? Bem, nenhum cientista estuda o rato pelos belos olhos azuis do rato. A gente usa como um modelo experimental para responder questões científicas que são ou difíceis ou impossíveis de responder no ser humano, né? Muitas vezes por impedimentos éticos, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem aleatório, simples. A questão dos transplantes de órgãos em humanos, né? Quem realizou o primeiro transplante de órgão não realizou inicialmente no ser humano. Ele teve que treinar todas as técnicas cirúrgicas, repetindo esse transplante muitas vezes em animais de experimentação. Somente depois que todas as questões técnicas estavam resolvidas e que se tinha uma chance razoável de sucesso, e que, avaliando a relação custo-benefício, risco-benefício, né, se decidiu, então, tentar o transplante no ser humano. E aí, esse ramo da ciência começou a se desenvolver, né? Um outro exemplo, os antibióticos. As pessoas que, se forem perguntadas aqui nessa live, né, se já tomaram antibiótico alguma vez na vida, eu acho que ninguém vai responder não. Todos nós nos valemos desse recurso terapêutico tão importante. Pois bem, se alguém tivesse se preocupado em impedir que o professor Alexander Fleming estudasse os seus fungos, na versão depreciativa dos que são contra esses experimentos, os seus funguinhos, do mesmo modo que chamam os ratos de ratinhos, né, de uma forma depreciativa. Então, se ninguém tivesse valorizado os experimentos de Fleming em fungos, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, não teria sido descoberta. Então, a experimentação em modelos, seja um fungo, seja um rato, seja um elefante, seja que bicho for, né, é válido desde que seja feita com princípios éticos, né, padrões éticos. No caso da experimentação, dos experimentos na área de nutrição experimental, o rato albino é muito usado por uma série de razões, né? Dentre elas, o fato de que é um mamífero que se assemelha em muita coisa ao funcionamento do organismo humano, com a vantagem de que o seu ciclo vital é bem mais curto, portanto, nós podemos, num tempo razoavelmente pequeno, avaliar muitas vezes o fenômeno que a gente quer estudar, e é também um animal que, pelo seu porte, tem um custo de manutenção, né, no biotério menor do que se fosse um modelo animal maior. Então, essas são as razões que me ocorrem de dizer que, por isso que se estuda no rato, né? E as conclusões que se tiram, as informações que se obtêm nesse modelo, elas, claro, há um certo cuidado para a extrapolação, mas muitas dessas conclusões podem ser extrapoladas para o ser humano. Então, é extremamente válido isso, né? Essa maneira de pensar, de achar que o que não tem uma conexão imediata com o problema humano não tem valor, é muito perigosa, né? Por exemplo, se
tivessem proibido alguns físicos, que eram chamados de malucos, de estudar a física das radiações eletromagnéticas, nós hoje não teríamos o desenvolvimento da telefonia celular. Né? Muitos imbecis que criticavam esses físicos, depois passaram a usar com orgulho o seu aparelho celular, desenvolvido a partir dos estudos pioneiros das radiações eletromagnéticas. Então, há vários exemplos assim. Agora, claro que tudo tem que ser feito com muito cuidado ético, né? Bom, espero ter respondido. A segunda questão é mais ou menos o seguinte: se uma pessoa que foi desnutrida no início da vida ou na infância, ela será um adulto menos inteligente ou mais agressivo? E a resposta é não necessariamente. Não, de forma alguma, né? O fator nutrição é apenas um dos vetores, né, de uma equação complexa que tem outros vetores como as condições ambientais, as condições hereditárias ou genéticas, e cada um desses vetores é uma força que contribui para as consequências, né, daquele organismo. É a soma algébrica desses vetores que vai determinar se o indivíduo vai conseguir se recuperar ou sofrer um processo de compensação e ser um indivíduo normal, ou não, né? Então, às vezes ele não se recupera totalmente, né? Outras vezes ele não sobrevive, desaparece. Mas então, para tranquilizar a pessoa que perguntou, nem toda pessoa que sofreu desnutrição no início da vida tem obrigatoriamente que ser depois deficiente em termos de inteligência, ou de emocionalidade, ou de agressividade. Pode ser, pode não ser.